Olá, caros amigos, amigas. Essa é a primeira aula da jornada Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro. Eu estou chegando perto dos meus 60 anos de magistério e nos últimos dias, nesse isolamento, eu acabei me perguntando o que tenho feito da minha vida como professor, como educador. E esta jornada que estou propondo fazer neste momento histórico que nós estamos vivendo é um pouco uma resposta a essa pergunta, né? Refletindo sobre os fins e objetivos da educação e, sobretudo, refletindo sobre a minha prática como docente, sobre os fins dessa prática docente, por que sou professor, respondendo um pouco a isso, qual o sentido de ser professor hoje e amanhã. Então, isso resultou nessa proposta de AD Freiriana, que você está vendo nessa primeira aula. E comecei com uma pesquisa, porque precisava de um título para isso. Por que eu dei o título Mestres do Amanhã? Porque na pesquisa que eu fiz, fui lá em Anísio Teixeira e encontrei um texto dele na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos de 1963, com o título Simples Mestres de Amanhã. Paulo Freire e Anísio Teixeira foram grandes educadores que nos deixaram muitas lições e devemos aprender com eles. Diz nesse artigo o professor Anísio Teixeira: partindo da comunicação, passando para a escrita, o livro, o jornal, o cinema, o telefone, rádio e TV, o homem passou a ser habitante não só da sua rua, mas de todo o planeta, tomando ciência de toda a informação e visualizando toda a cultura mundial, tanto antiga quanto atual. É muito densa a reflexão do professor Anísio Teixeira. Ele continua: os meios de comunicação tornaram o nosso planeta um pequeno planeta. E hoje é muito mais realidade do que há 60 anos atrás, quando ele falou isso. A educação, para este período da civilização, ainda precisa ser concebida e planejada. Diante da explosão dos conhecimentos, o desenvolvimento da tecnologia e a complexidade da sociedade moderna, o novo mestre será um misto de jornalista, cientista, pesquisador. A sua escola de amanhã lembrará muito mais um laboratório, uma oficina. Entre as coisas mais antigas, lembrará muito mais uma biblioteca ou um museu do que um tradicional edifício de salas de aula. De certa forma, Anísio é profético nisso, porque hoje estamos vivendo esse momento, mas eu fiz uma pequena mudança. Você viu que eu falei de mestres do amanhã e não mestres de amanhã. Por que eu fiz isso? Eu introduzi esse artigo para incentivar a minha reflexão, a sua reflexão sobre um certo amanhã. Então, mestres do amanhã. De que amanhã nós estamos falando? Que amanhã nós queremos para nós, para os outros, para a natureza, para que possamos bem viver conosco mesmo, com os outros e com a natureza. Mas mais do que nos instrumentar sobre os meios de comunicação que vamos utilizar, mais do que nos servir deles, né? É muito mais deixar de estar a serviço deles e construir a nossa própria comunicação, nossa própria cultura, sermos autores
dessa comunicação. Então se trata de servir a eles, trata-se de servir-se deles e não de estar a serviço desses meios, porque exatamente são meios e não são fins e objetivos da educação. Nos apropriamos dos meios, como ele pede Anísio Teixeira. Então está aí um pouco a diferença, a complementaridade, eu diria, entre os mestres de amanhã e os mestres do amanhã, ressaltando que queremos colocar uma certa perspectiva do amanhã, porque a educação não é neutra e, portanto, ela supõe que a gente trabalhe para um outro amanhã, mais justo, mais produtivo, mais sustentável, né? Mais amoroso, como dizia o Paulo Freire. Então, eu acrescentei também um complemento aos mestres do amanhã. Acrescentei fazedores do amanhã, como aqueles que constroem amanhã. Não que simplesmente reproduzem o hoje, amanhã. Claro que para ser mestres do amanhã é preciso conhecer a trajetória do mestre, dos mestres que nos deixaram muitas lições no passado, dos mestres que foram ontem fazedores do futuro, e que poderemos também chamar de mestres do amanhã. Entre esses mestres eu colocaria, evidente, Paulo Freire, e ele é para mim uma grande referência nessa jornada que nós vamos fazer junto, nessas 3 aulas sobre esse tema. Ele nos deixou uma filosofia, uma metodologia, uma teoria do conhecimento ancorados numa antropologia, portanto numa visão do mundo, e ele cruzou todas as fronteiras das ciências, das artes, das profissões, e por isso ele, de certa forma, vai criando raízes em muitos e variados solos. E o seu conceito de educação bancária hoje, a crítica que ele fez continua muito válida, porque isso se consolidou nesse sistema internacional, nessa internacionalização da educação a serviço do capital, como vem sendo feito gradativamente, sobretudo a partir dos anos 60 e 70. O futuro é possibilidade, não é determinação. Claro que os mestres de amanhã são os mestres do passado, eles deixaram um legado. Não podemos mais mexer neles, mas precisamos mexer neles no sentido de simplesmente modificar o que eles disseram, porque está consolidado nos livros, né? Mas nós, como mestres do amanhã, precisamos conhecê-los também e fazer aquilo que eu chamo de um périplo, de uma trajetória, uma caminhada por esses mestres, fazer uma longa viagem desde o início da educação das primeiras comunidades humanas até os tempos mais recentes. Isso exigiria muito mais do que uma jornada, exige um curso que eu espero no futuro poder realizar e que vocês possam também participar. Mas nesse momento o convite é para subir nesses ombros dos gigantes, que são esses mestres do passado, para poder enxergar longe e poder sair do muitas vezes, do nosso imobilismo, da nossa perplexidade, porque muitas vezes não sabemos para onde vamos, e os nossos alunos também muitas vezes se perguntam por que estou indo para a escola. E nós precisamos saber qual é o sentido da escola, para construir sentido com eles, né? E muitas vezes também nós nos perguntamos quando vamos para a nossa sala de aula, mas que sentido tem eu dar essa aula? E nós precisamos refletir criticamente sobre os princípios e fins da educação. Esse périplo, então, pela história, um dia eu quero fazer com você também essa caminhada nesse futuro curso. Eu parto do princípio de que se consolidou no mundo uma certa concepção mercantilista da educação. Então, existe uma visão muito voltada para o mercado, para se adequar a educação ao mercado, então, às exigências do mercado. E
E o próprio Anísio nos fala que vai se perdendo aos poucos a humanização. Em vários momentos ele insistiu nisso, nos chamando a atenção para uma educação humanista, uma educação emancipadora e transformadora, como dizia Paulo Freire. Essa crise então se revela muito evidente hoje, né? Que não se trata nem de uma crise de paradigmas ou de crise civilizatória, uma pura disputa entre liberais e progressistas, entre conservadores ou revolucionários. Não é, eu acho que é uma crise muito profunda dos sistemas que levam, de certa forma, esse arcabouço da educação mundial, baseado sobretudo em testagens, em provas nacionais e mundiais, né? E essas provas não melhoram e não deram conta de melhorar os sistemas, porque elas não incidem sobre a qualidade do ensino. Elas apenas são indicadores da aprendizagem já realizada. Elas simplesmente medem o produto e não medem a trajetória. E para nós, como educadores, precisamos de saber quais são os fatores intra-extraescolares que dão certo resultado e não outro resultado. Nós, enquanto Instituto Paulo Freire, no meu entender, temos uma grande responsabilidade em relação a isso, porque nossa casa é uma casa de formação dos docentes, né? Sempre foi, e esse era o desejo do Paulo Freire ao fundá-lo há quase 30 anos, né? E para nós essa visão de Paulo Freire era muito importante, e Paulo Freire mostrou que a educação, uma das coisas, é a presença maciça das mulheres. Devíamos falar em educadoras, em professoras, mais do que professor, educador. E isso tem uma característica muito específica, muito forte, e é por isso muitas vezes que nos causa dor ver que essa educação mercantilista traga tão pouca contribuição ao progresso, ao avanço da humanidade. Parece que fomos feitos para competir e não para compartilhar. E eu acho que com isso é que se perde um pouco a humanidade. Eu acho que a mulher, a presença da mulher na educação é fundamental e ela nos leva também a essa necessidade de uma educação humanizadora. Então, minhas reflexões foram em torno disso nesses dias, com a lição que, para mim, eu tiro minha trajetória de quase 60 anos de magistério, e contrapondo uma visão humanizante, humanizadora da educação a essa visão que só incide sobre o competir e não sobre o compartilhar, portanto, que tem uma referência muito mais o mercado do que a cidadania, como dizia o Paulo Freire. O Anísio diz ainda no artigo, só para ilustrar ainda mais o pensamento dele, os mestres estavam perdendo sua função de informar para os meios de comunicação. Como a comunicação é impessoal, a educação nesse contexto iria perdendo o seu rosto humano, a expressão que ele usa, que é para mim muito forte, o rosto, a fisionomia da educação perde o rosto humano para adquirir um outro rosto, um rosto de máquina, né? A comunicação, muitas vezes, em vez de se comunicar, vem acabando emitindo comunicados, prescrições e até nem informando, né? Nesse contexto, o professor, a professora, se torna mera receptora e não criadora de espírito, criadora da própria educação. Então, a relação entre educação e comunicação é muito presente ainda hoje, não é? E Paulo Freire dizia que a comunicação e a cultura só têm um sentido emancipador quando ela parte do diálogo e não dessa verticalização da comunicação, dos comunicados, como se houvesse uma relação de mando e subordinação, não é? Retirando a alma do professor, que é a sua capacidade de ser autor. O McLuhan diz no livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, Sócrates não tinha um enredo a comunicar e, portanto, nenhum programa de estudos
O seu ensino era essencialmente sobre o processo. O seu método era a sua mensagem. Então, mais do que nos perguntar sobre o que devemos ensinar, esse programa de estudos que fala Sócrates, nós devemos nos perguntar como devemos ser para ensinar. Lembrando um pouco aquilo que Gandhi, o grande educador e também um dos criadores do futuro, dos promotores do futuro, educar pelo exemplo. Ele dizia, seja você mesmo a mudança que você quer ver no mundo. Não é? Então, nós devemos nos perguntar como devemos ser. Essa é uma pergunta fundamental para a gente poder ser esse formador, esse fazedor do futuro. Para ser mestre do futuro, ele precisa transformar-se nesse fazedor do futuro, para criar um futuro, um outro futuro. A minha aula acabaria aí, mas eu resolvi acrescentar só um item para terminar. Nas 3 aulas que eu vou dar, eu vou no final terminar com a tradição das teses. Né? Meus antigos professores falavam que a gente devia resumir a aula numa tese. Qual é a tese que eu gostaria de deixar hoje como desafio para nós, para a nossa reflexão no final desta aula? A tese é a seguinte: não basta incluir, é preciso emancipar. Nós podemos estender a democratização da educação, todo mundo pode estar, deve ser incluído. Mas será que vamos só incluir no mercado, no consumo? Claro, todos precisamos consumir, mas será que uma cidadania do consumista é suficiente? Não existe uma visão mais ampla da cidadania, que inclui o social, o político, o espiritual, não é? Portanto, uma educação mais integral? Ou vamos só direcionar a educação para o mercado? Não é? Paulo Freire dizia claramente que nós precisamos optar entre uma educação, entre uma ética do mercado e uma ética universal do ser humano. Logo no começo do livro, Pedagogia da Autonomia. Então, a minha tese que eu deixo para a reflexão final é esta: não basta incluir, é preciso emancipar. Emancipar no sentido latino de ex manus, é tirar as mãos de alguém que me sufoca. Quando eu consigo me emancipar, quando eu digo para quem me coloca a mão, me força, eu digo, tire as mãos de cima de mim. Deixa eu ser aquilo, deixa eu dizer a minha palavra e construir a minha própria história. Esse é o trabalho do educador enquanto fazedor do futuro. É claro que a emancipação exige liberdade, exige autonomia e exige, sobretudo, independência. Por exemplo, independência econômica. Como é que eu posso ser emancipado se eu estou passando fome, se eu não tenho um lugar onde morar, se eu não tenho o que vestir, né? Evidentemente, sem a justiça não há emancipação. Então, em síntese, eu vejo assim 2 caminhos da educação. Você pode caminhar em direção a uma educação para manter o que está aí ou para transformar o que está aí. Tem alguns que estão muito satisfeitos com o que está aí porque tiram muito proveito do que está aí. Mas a grande maioria, a quase totalidade dos seres humanos está muito descontente com a sociedade atual. Sofrem muito com o que está acontecendo, sobretudo com a justiça, portanto, desejam uma transformação. E aí entra o papel do mestre, do professor, da professora, como fazedor do amanhã. Fazer uma educação transformadora. Depois dessa breve apresentação da jornada, eu queria já anunciar para vocês qual é a próxima aula. Não esqueçam de acompanhar a segunda aula, que vai responder a outra pergunta. Quem são hoje os mestres de amanhã? Muito obrigado.